Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra a palavra do Senhor. Abra a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 11, Mateus, capítulo 11, versículo 25. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pastora, qual é o tema da ministração hoje, pastora? O que Jesus quer me ensinar? Qual o tema? Para me notar aqui. Pois é, o tema é: aprendei de mim. Oh, não entendi, pastora. É isso mesmo. O tema da ministração é: aprendei de mim. Pastora, eu vou aprender contigo o quê? Não, comigo você não vai aprender nada. Você vai aprender com Jesus hoje. Jesus quer que você aprenda algo que Ele tem em especial e que Ele quer que a gente venha aprender com Ele. E eu só posso dizer que eu aprendi alguma coisa com Jesus se eu botar em prática. Amém? Então vamos lá. O tema da nossa ministração é: aprendei de mim. Pastora, qual a base bíblica? Mateus capítulo 11, do versículo 25 até o 30. Vamos ver o que Jesus vai falar aqui. O próprio Senhor Jesus. Aqui vai falar sobre o jugo de Jesus. Naquele tempo, respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Esse primeiro versículo aqui, nós vamos estudar por versículos e vamos explicar. Aqui Jesus ele começa o seu diálogo com o Pai, a oração que ele estava ali tendo com o Pai. Ontem Jesus falou ricamente numa ministração lá na nossa igreja a respeito de entre pai e filhos. Entre o pai e filhos. Quem é o Pai? Deus. E foi muito lindo. E quando nós vamos ver o relacionamento de Jesus, Jesus sempre, ele chama Pai, meu Pai. Porque Jesus como filho tem um relacionamento muito lindo. Então aqui quando nós vamos olhar para Jesus, ele diz: graças te dou, ó Pai. Aqui ele engrandece, ele agradece o Pai. Às vezes nós, como filhos e filhas de Deus, parece que nós nos sentimos um pouco intimidados a chegarmos diante de Deus e ter o hábito mais de chamar Ele de Pai. Parece que a gente se sente muito inferior para essa patente, né? Santa que é o Pai Deus. Mas sabia que a gente tem que começar a trazer esse exemplo de Jesus para nossas vidas? Chegar diante de Deus, primeiramente chamando Pai. Pai meu. Imagina como Deus não fica feliz ouvir eu ou você chegar com total confiança diante dele como Jesus e dialogar com ele: Pai, graças eu te dou, Pai. Então aqui nós vamos ver que Jesus ele já inicia esse diálogo aqui com o Pai, ele dizendo: graças te dou, ó Pai. Aí ele diz: Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aqui Jesus começa a falar da grandeza do Pai, agradecendo: Pai, obrigada, porque o Senhor tem ocultado essas verdades, né? Aos sábios, aqueles homens que se diz sábios, se diz muito entendidos. E o Senhor tem revelado aos pequeninos. Quem são os pequeninos? É eu e você. Quem são os pequeninos? Os
exaltar, sabe? Falar. Pai, obrigada, graças te dou, porque tu oculta, Senhor. Oculta, né, Senhor, as tuas grandezas aos sábios, aos entendidos, e o Senhor revela, ou seja, os teus mistérios aos pequeninos. Então aqui no versículo 26, Jesus vai dizer: sim, ó Pai, porque assim te aprove. Ele mais uma vez, tem esse diálogo com o Pai e diz: sim, ó Pai, porque assim te aprove. Então Jesus está dizendo: Pai, que bom que o Senhor faz isso, né? O Senhor oculta, né? Aos sábios, aos entendidos, o Senhor revela aos pequeninos, para que eles vos aprovem. Às vezes você olha para uma pessoa assim que Deus usa poderosamente na palavra, no conhecimento da palavra. Talvez você diga assim: essa pessoa deve ter alguma faculdade, essa pessoa deve ter estudado, né, muitos cursos de teologia ou algo no sentido, mas não. Eu já vi pessoas pregar a palavra de Deus de uma forma poderosa que não sabe nem ler, mas prega a palavra de Deus de uma maneira tão gloriosa. Sabe por quê? Porque é os pequeninos que o Senhor escolhe. O Senhor escolhe pessoas humildes, pessoas pequeninas, para confundir aquelas que se diz que sabem demais, as grandes. Ele diz que pega as coisas pequenas para aniquilar, as pequenas para aniquilar aquelas que são grandes. Esse é o nosso Deus. Aqui no versículo 27, o nosso Senhor Jesus continua esse diálogo com o Pai, esta oração. Aí ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Mais uma vez ele falando do Pai, constantemente: meu Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Eu sempre, assim que eu me converti, que eu tive acesso a essa riqueza aqui, eu fiquei maravilhada, porque eu vejo aqui que muitas pessoas, elas têm grande dificuldade de acreditar nos servos de Deus. Não crê, às vezes, numa mensagem que Deus manda o servo entregar, a serva entregar para outra pessoa. Mas aqui Jesus, ele vem dizendo assim, Jesus, ele vem dizendo que todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus está dizendo: o Pai me entregou todas as coisas. E quando Jesus fala todas as coisas, irmãos, é todas. Todas as coisas o Pai entregou nas mãos de Jesus. Entregou a Jesus. Aí ele diz assim: olha, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ele diz: olha, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai como eu. Porque eu vim dele, eu sei como é o Pai. Os homens não sabem. Ou seja, Jesus estava querendo dizer, está nos ensinando. Nós não conhecemos o Pai como Jesus conhece. Ele diz: ninguém conhece o Pai. Ninguém, aqui ele deixa claro: olha, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então aqui ele está dizendo: olha, que ninguém conhece Jesus tão bem quanto o Pai. E ninguém conhece o Pai tão bem quanto Jesus. Mas também, aí ele fala algo aqui: senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus está dizendo assim: ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, Jesus, ninguém vai conhecer quem Jesus quer revelar alguma coisa. Se Jesus olhar para uma pessoa e decidir revelar algo da vontade dele para aquela pessoa,
Ele vai revelar para aquele servo, para aquela serva. Jesus, ele diz que ninguém conhece, somente ele. Então aqui Jesus, ele continua. E o filho a quem o filho quiser revelar. Então, ninguém conhece, somente Jesus. Amém? No versículo 28, Jesus vem dizendo assim, olha: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus está falando, irmãos, para mim e para você, você que está aí do outro lado, aflito, sem direção, talvez passando por tribulações que está lhe afetando, situações que talvez você diga assim, não tem jeito, está irreversível. Talvez você até já desistiu de lutar, sabe? Talvez você está aí nesse momento, parece que está carregando o mundo sobre as suas costas. Talvez você esteja aí do outro lado, depressivo, ansioso, ansiosa, angustiado. Mas Jesus, ele está aqui nessa live dizendo algo para você: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Sabe o que é cansado? Sabe o que é cansado? Cansado de lutar, cansado das guerras, cansado de tanta tribulação, de lutar por algo que você não consegue resolver. Cansa. Um dia eu trouxe uma ministração sobre o cansaço e o enfado. Aqui Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados. Ele fala do cansaço, cansado. Agora ele diz também: vinde também os oprimidos. Você sabe o que é uma pessoa oprimida? Oprimida pela força das trevas. Oprimidos, como aquela mulher que Jesus, ela estava presa nas garras de Satanás há 18 anos, oprimida, porque havia um demônio nas costas dela, há 18 anos oprimia aquela mulher. Sabe o que é opressão? Opressão é como aquele jovem que Jesus expulsou legiões de demônios dele, opressor, os demônios oprimiam ele. Oprimidos, vinde a mim todos que estáis cansados. Aí aqui Jesus, ele vem dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Oprimidos pelos vícios, oprimidos pelas forças das trevas. Talvez você está do outro lado, já lutou tanto para sair de determinadas situações da sua vida que lhe causa mal. Você sabe que lhe causa mal, mas você não tem forças para sair e vive nesta opressão. Talvez um relacionamento que você bebe, sabe que não te faz bem, você está preso a ele. Qual é a opressão? Jesus, ele fala: cansados e oprimidos. Como está a tua alma? Será que a tua alma não está oprimida, abatida, constantemente oprimida pela tristeza, oprimida pela depressão? Não tem mais vontade de viver, não tem mais forças para sequer tomar um banho, não tem mais ânimo sequer de se olhar no espelho. Sabe que o Espírito de Deus está me revelando aqui, irmãos? Que tem pessoas aí do outro lado que faz tempo que nem se olha mais no espelho.
que não tem prazer mais nem de se olhar no espelho. O Espírito Santo está me fazendo saber aqui, eu estou vendo pelos olhos da fé. Que nem se olha mais no espelho, porque a opressão está tão grande, você não sai mais nem de casa. Você não tem mais prazer de nada, não tem ânimo para nada. Sabe como se chama isso? Sabe qual nome se dá para isso? Aqui Jesus diz, oprimidos, opressão. Mas Jesus diz, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Veja bem, Jesus está chamando pessoas problemáticas para Ele sarar, para Ele libertar, para Ele curar. Jesus jamais iria fazer esse chamado. Olha que coisa linda, meu Deus. Que coisa linda do Espírito Santo, meu Deus. Olha o chamado de Jesus. Jesus está fazendo um chamado diferenciado para Ele. Um chamado dos cansados e oprimidos. Venham a mim, Jesus está dizendo. Pode vir a mim. Jesus está fazendo um chamado nessa live para você que está cansado, que está cansada e oprimido e oprimida. Jesus está dizendo, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Mas aí, pastora, Jesus só me chama, aí eu chego diante dele, só isso, o que vai acontecer? Ele só um chamado? Não. Ele chama. E ele tem solução. Ele não vai te chamar apenas para te chamar e você permanecer do jeito que está. Não é isso. Ele te chama para uma mudança de vida. Ele te chama mesmo você cansado e oprimido. É assim que ele está te chamando. Vem. Esse é um chamado especial de Jesus. É um chamado diferenciado. Olha que revelação, meu Deus, do Espírito Santo. Eu já ouvi muitas pregações sobre chamado, já ministrei muito sobre chamado, mas nunca ouvi e nem ministrei sobre esse chamado que o Espírito de Deus está revelando agora. Esse chamado dele, não é? Você tem um chamado, Jesus te chamou, Deus te chamou para você pregar, para você fazer isso, para você fazer aquilo. Esse chamado aqui é diferente. É um chamado que ele está fazendo para os cansados vir até ele. É um chamado que ele quer os oprimidos. Venham os cansados e os oprimidos até mim. Aí ele diz assim, por que Jesus está me chamando, pastora, nessa live? Se eu estou só a bagaceira. Pastora, por que Jesus está me chamando se ele sabe quem eu sou? Que eu sou um cúmulo de iniquidade. Mas ele está te chamando. Ele está te chamando, você que está cansado. Ele está chamando você que está oprimido e oprimida para vir até ele. Ele sabe o que fazer com você. Você só precisa ouvir esse chamado dele e atentar e chegar até ele. Aí ele diz aqui no versículo 29, ele diz no versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo, ele faz um chamado, está fazendo um chamado para você. Vim até ele, você que está cansado, você que está cansada, você que está oprimido, você que está oprimida. Aí ele diz, vinde a mim. Pastor, eu vou chegar e vou ficar diante dele, o que vai acontecer? Ele diz, eu vou te aliviar. E aí? Como assim, pastora? É isso mesmo. Todas as pessoas que foram até Jesus cansadas e sobrecarregadas, Jesus aliviou elas. Os seus fardos, tirou as doenças,
até Jesus? Quem era que ia atrás de Jesus? Os cansados, os oprimidos, os atribulados, os endemoniados, os oprimidos pela a força dos demônios. Quantas pessoas Jesus expulsou demônio que eram oprimidos pelos espíritos das trevas? Quantas pessoas? Porque elas foram. E muitos estavam tão acorrentados as obras do diabo que elas não conseguiam ir, mas um parente ia buscar o milagre até Jesus para aquela pessoa, aquele ente querido. Pessoas enfermas que não podiam ir até Jesus, mas algum ente querido, até o servo, até o centurião foi até Jesus. O servo não podia ir até Jesus, mas o centurião foi lá atrás de Jesus para aliviar o servo dele que estava enfermo. Então Jesus diz: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e ele diz, eu vos aliviarei. É Ele, é Jesus que alivia. É Jesus que vai aliviar você nesta noite. É Jesus que quer aliviar você quando você entregar a sua vida para Jesus. Você que está com a sua vida desconcertada, a sua aliança você quebrou com Jesus, se desviou, está desviado, está desviada. Jesus está te chamando de volta, volta. Eu vou te receber do mesmo jeito. Então ele diz que ele faz o quê? Eu vos aliviarei. Aí ele diz aqui no versículo 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. Veja isso aqui. Aqui Jesus, no versículo 29, ele está falando: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lembra do tema da nossa ministração, aprendei de mim? Pois é, Jesus está chamando as pessoas para vir até Ele. Pessoas mesmo, como Ele diz, cansados, oprimidos, pecadores, vinde e eu vos aliviarei. Aí Ele diz, e aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Jesus, Ele diz isso aqui, olha, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Jesus está chamando você que está aí cansado, você que está oprimido, oprimida. Jesus está dizendo, venha até mim, aprendei de mim, que sou manso, eu vou aliviar você, eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou te transformando. E eu vou dar descanso para a tua alma. Aqui Jesus deixa o ponto principal, que é o descanso da alma. Talvez a sua alma não está tendo descanso pela doença há tantos anos. Talvez a sua alma não tenha descanso por esse espírito da depressão, esse espírito da ansiedade, esse estado mal da alma. A sua alma não está tendo descanso. Mas Jesus, quando nós viemos para Jesus, a gente podemos sim até sofrer as aflições, como Jesus fala aqui na terra. É inevitável. Mas, constantemente, a gente está nos pés do nosso Senhor Jesus e Ele vai nos aliviando, Ele tira os fardos, Ele vai nos dando vitória. O inimigo se levanta aqui, o Senhor nos dá vitória. Quantas vezes o inimigo se levanta, o Senhor vai lá, guerreia, nos abençoa. É todo o tempo assim o Senhor aliviando o nosso fardo. Muitas vezes o inimigo quer nos atingir, nos oprimir. A gente ora, a gente recorre a Jesus, a opressão, Jesus bota a opressão para ir embora. Então, quando Jesus fala, irmãos, aqui, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, Jesus está dizendo, eu sou manso, eu sou humilde. Eu não sei o que as pessoas procuram hoje.
que a grande parte das pessoas procura hoje. Porque esse Jesus, ele se declara que é ele, as palavras dele estão aqui, ó, de vermelho. Ele se declara como humilde de coração, manso. Ministrei ontem sobre os frutos do Espírito Santo, sobre o caráter do Pai, e dos atributos do caráter do Pai, do Filho, é a mansidão. Jesus, ele atribui aqui um atributo do caráter dele, dizendo: aprendei de mim que sou manso e sou humilde de coração. Você sabe que é uma pessoa humilde de coração. Irmãos, olha, o ser humano, além de ser pecador, ele é muito egoísta. Se uma pessoa ali errar com ele quer logo a morte. Não quer perdoar. Enquanto Jesus, ele é humilde. Se a pessoa faz o mal, me fez o mal, não estendo mais a mão, não estou mais nem aí. Pode vir quantas vezes pedir ajuda, não ajudo mais não. Jesus diz: aprendam de mim. Eu sou manso. Eu sou humilde de coração. Imagina se Jesus não tivesse essa humildade, quando aquela mulher foi pega em adultério, que levaram lá para Jesus. A mulher ia morrer ali, apedrejada. Olha a humildade. Jesus era para dizer: apedreja mesmo. Ela merece, é isso que ela merece. Jesus é manso. Você não vai ver Jesus contendendo com aquele bando de fariseu. Jesus disse: olha, quem entre vocês não tem pecado, atirem a primeira pedra. Jesus diz: aprendei de mim que eu sou manso, eu sou humilde de coração. Você vê que todas as pessoas que chegavam até Jesus ali, havia momentos que Jesus, o coração de Jesus é tão humilde, que ele sentia até íntima compaixão. Ele sentia compaixão, e chegou o momento dele sentir a íntima compaixão, algo mais profundo, além da compaixão, algo mais profundo, íntima compaixão. Ia lá e libertava as pessoas dos demônios. Jesus está nos convidando: aprendam de mim que eu sou manso, sou humilde. Sejam mansos, meus filhos. Ontem a pregação foi gloriosa sobre pai e filhos, Pai Deus e seus filhos espalhados nessa terra. Como é que está andando os filhos de Deus aqui na terra? Como está se comportando os filhos e filhas de Deus aqui na terra? É se matando uns dos outros, é se engalfiando, é se destruindo, é denegrindo a imagem um do outro, é desejando a morte. Será que é isso que Jesus vem nos ensinando? Jesus diz: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele, como Filho de Deus santo, sem nenhum pecado, era para ele se cansar daquele povo pecador. Era para ele se cansar nos dias de hoje, mas todos os dias ele está de olho nos perdidos que estão lá fora, contando com a sua igreja para alcançar os perdidos. Então aqui ele diz: sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. Jesus está falando: venham a mim, vocês vão aprendam de mim. Você vai ver como eu sou manso, sou humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Jesus quer dar descanso à tua alma, meu irmão, minha irmã. Jesus não quer a sua alma atribulada, nem a minha. Pastora, mas a sua alma sempre está lá em cima? Não, tem hora que ela está lá embaixo. Assim, no sentido de nem 100% todos os dias, né? Pastora, mas quando isso acontece, o que a senhora faz? Eu recorro a Jesus. Ele não diz: vinde a mim? Eu já sei que todo dia tem um vinde a mim diante de mim.
quando eu estou atribulada, quando eu estou cansada, quando eu não aguento mais. Eu já sei que tem diante de mim um vinde a mim. Eu sei que tem um Jesus dizendo a todo dia, vinde a mim. Aí eu digo, já sei onde eu tenho que ir. Eu tenho que ir até Jesus. Eu tenho que ir porque eu estou cansada, eu estou sobrecarregada. Eu estou oprimida, eu vou lá. Aí, Jesus vem, me alivia, me cura, me restaura. Todos os dias, irmãos, o vinde a mim está à nossa disposição. Chegue até Jesus em seu devocional. Fale para Ele. Diga os seus cansaços, os seus enfados. Fale que você sente que tem algo das trevas lhe oprimindo. Fale para Jesus. Que você vai encontrar descanso para a tua alma. No versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está dizendo, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sei o porquê que muitas pessoas, elas pensam que servir Jesus é algo pesado, algo no sentido de, não, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Agora o de vocês é pesado. O jugo de vocês é de toneladas. Pela revelação do Espírito Santo, agora eu posso contemplar, irmãos, aqui. Pessoa do outro lado aí. Você está carregando toneladas, você nem consegue mais carregar. Você estagnou. Olha o que o Espírito de Deus está me mostrando aqui. Você estagnou. O Espírito de Deus está mostrando que você estagnou. Porque o seu jugo está muito pesado. O seu fardo está em toneladas. Você nem do lugar mais está saindo. E você sabe que o Espírito de Deus está falando com você. Eu não sei nem quem está aí do outro lado, porque não está saindo nem aqueles... Para me saber quem está aí, é online ou não. Não estou vendo ninguém aqui. Por isso que eu não estou mandando nenhum alô, nem um abraço para ninguém, porque eu não sei quem está aí do outro lado. Mas você sabe que Jesus está falando com você, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus, ele nos convida a nós, irmãos, a chegar até Ele. Você que está cansado, oprimido, reconheça a sua situação. Está aflito, não vai focar na casa dos outros não, vai para os pés do Senhor. Não vai compartilhar A ou B com A ou B, não vai para os pés de Jesus. Jesus, eu estou assim, estou aguentando, não estagnei. Jesus, a opressão do diabo está muito forte. Ele está usando muitas pessoas para me atingir, Senhor. Precisamos ouvir atentamente esse chamado, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Esse chamado de Jesus não é para o chamado, você vai pregar, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não é esse chamado que ele está falando. Esse chamado é diferenciado. É um chamado para te aliviar. É um chamado para te restaurar. É um chamado para te fortalecer. É um chamado para te ensinar. É um chamado para Ele fazer você descobrir quem é Ele. Manso e humilde de coração. Diga glória a Deus, deixa aí teus comentários. Aleluia, Jesus. Abra a palavra também do Senhor lá em Mateus capítulo 35. Mateus capítulo 35, Mateus capítulo 25. 25, tá? Mateus 25, versículo 31. Vai falar sobre a vida eterna e o castigo
Ou seja, o sermão, o fim do sermão profético. O fim do sermão profético do Senhor Jesus, um sermão que Jesus deu profético, falando sobre a vida eterna e o castigo eterno. Jesus aqui ele vai mostrar dois lados sobre a vida eterna e o castigo eterno. E essa vida eterna, ela existe, e o castigo eterno também existe e é bem real. E aqui Jesus vem dando esse sermão, esse ensinamento, a nos despertar a respeito da volta dele, a segunda volta dele, porque ele vai voltar. E não está longe, Jesus está voltando. Então aqui no versículo 31, Jesus fala assim, olha, e quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem é que vai vir quando o Filho do Homem vier em sua glória? Quem é que vai vir? Jesus está falando, ele está falando, eu vou vir com os meus santos anjos no trono da glória. Jesus já está iniciando, falando aqui da volta dele, do retorno dele. E esse retorno agora ele vai vir com os seus santos anjos. Quando nós vamos ver Jesus, quando ele veio a primeira vinda aqui na terra, Jesus ele veio fisicamente Jesus veio sozinho. Fisicamente, preste atenção. Ele veio, aparentemente ele veio sozinho, fisicamente, como uma criança, um homem normal, nascido, né, ali. Você não vê anjos ali, do lado de Jesus. Mas nessa segunda volta dele, ele garante, eu vou vir, só que agora essa minha vinda vai ser uma vinda glorificada pelo Pai. Eu virei, eu vou vir assentado no trono da minha glória. Eu vou vir com os meus santos anjos. O Pai entronizou Jesus. Jesus está entronizado como o Rei dos Reis. O Pai coroou o seu Filho com a coroa da justiça. E agora o Filho está dizendo que na vinda dele ele não vai vir mais sozinho. Ele vai vir com o exército. Mas esse exército vai vir para trabalhar. Pastora, sim, o exército, os anjos vão vir para dar uma trabalhada. Pastor, os anjos vão fazer o quê? Pois é, vamos já ver o que Jesus vai falar aqui a respeito da vinda dele com os anjos. E o que os anjos vão fazer? Vão só vir, pronto, olhar? Não. Os anjos vão ter um trabalho a exercer. Vamos conhecer aqui qual é esse trabalho. No 32 diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Aqui, os anjos vão vir com o Senhor Jesus e todos os santos anjos com ele. Por que os anjos vão vir para fazer essa separação nesse grande dia? Quando Jesus estiver lá, ali, para julgar todas as coisas, todas as nações estarão diante dele. Os santos anjos que estão com o Senhor vai fazer aquela separação. A separação da ovelha e do bode. Eles vão fazer esse trabalho de separar. Aí aqui Jesus vem dizendo: e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Olha que o trabalho, os anjos vão fazer isso, irmãos. Essa separação. Vai botar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. No versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos
está preparado desde a fundação do mundo. Jesus está falando que nesse momento da separação, que estiver todos separados, ele vai olhar para o lado direito, aonde estão as suas ovelhas, e ele falará essas palavras. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui, para as ovelhas são os filhos legítimos de adoção do Pai, aqueles que permaneceram até o fim. Esses são os benditos. As ovelhas são aquelas que obedecem à voz do seu pastor, obedecem à voz do Senhor Jesus, que é o nosso bom pastor. Nós vamos saber mais também o porquê que essas ovelhas foram separadas e porquê que receberam esse convite: vinde, benditos de meu Pai. Aqui é outro chamado que Jesus faz. Meu Deus, que revelação. Outro chamado lindo. Jesus vai fazer esse chamado naquele grande dia: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança. Vai ser o chamado de tomar posse da nossa herança, que o Pai preparou desde a fundação do mundo. Jesus diz: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança. Possuir, olha que coisa mais gloriosa. Então dirá ao que estiver à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É um chamado que Jesus vai fazer naquele grande dia para as suas ovelhinhas. Já foi separado bode para um canto, ovelha para outro. Aí ele vai dizer: vinde, ele vai fazer um chamado agora para possuir o reino. Bode não vai entrar no reino. O lugar do bode não é no reino. Se fosse para ser assim, essa mistureba, não haveria essa separação que Jesus está falando que assim acontecerá. Então não adianta. Quem ainda é bode, é melhor querer um milagre de Jesus para se transformar numa ovelha de verdade. Porque bode não vai estar do lado direito para receber o chamado. Jesus diz: vinde, vai ser o chamado para possuir por herança o reino que o Pai já preparou desde a fundação do mundo. Vai ser outro chamado glorioso. O primeiro chamado que a gente começou a falar foi no chamado, Jesus chamando: vinde que estão cansados e oprimidos. Enquanto aqui na terra Jesus está falando assim, né, tratando. Mas já esse segundo chamado da vinda de Jesus, o grande dia que todos estarão diante de Jesus, é um chamado para o fim de tudo, a posse. Então esse chamado aqui é muito lindo. Mas por que essas ovelhas vão ser chamadas, pastor? Simplesmente porque foi chamado assim? O rei vai chamar por chamar? Jesus vai chamar por chamar? Não, tem todo um critério. Tem toda uma organização, tem os motivos porque foram chamados para herdar o reino eterno. Por que, pastor? Então, porque eles foram chamados e o bode não foi? Qual a diferença do bode para a ovelha? Jesus vai deixar bem claro aqui qual é a diferença. É bem nítido. Jesus disse aqui no versículo 35. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Aí no versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e hospedaste-me. Eu estava nu e me vestiu. Eu adoeci e foi me visitar. Eu estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos te ver? E respondeu o rei e lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim fizestes. Olha isso aqui. Aqui, o motivo pelo qual as ovelhas foram separadas do bode, foram colocadas do lado direito, um lugar de excelência. Lembra que Jesus está sentado à direita do Pai? As ovelhas vão estar à direita do Filho. Olha a revelação aqui gloriosa do Espírito Santo. Meu Deus. Lembra que Jesus está sentado à direita do Pai? Pois é. Jesus vai colocar as ovelhas dele do lado direito, à direita do Filho. Aí Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu era estrangeiro, tu me hospedaste, eu estava nu, tu me vestiu, eu estava doente, tu foi me visitar, eu estava preso e tu foi lá. Tu não queria nem saber o motivo porque eu estava lá preso, mas tu foi lá. Aí as ovelhas vão dizer: mas mestre, quando é que nós te vimos? Quando é que tu teve fome e nós te demos de comer? Eu não vi o senhor. Como é que o senhor estava nu e eu te vesti? Quando é que o senhor estava doente, oh, Senhor, e eu fui te visitar? Quando é que o senhor estava preso? Quando é que eu fui na prisão te visitar? Aí Jesus vai dizer: pois é, lembra quando você fazia um dos teus irmãos lá, os pequeninos? Pois é, os meus pequeninos. Quando você fazia para eles essas bondades, você estava fazendo para mim. Por isso, venha. Lembra que Jesus, nós iniciamos a live e o Senhor dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha aqui a maneira que o Senhor Jesus vai falar. Quando vocês fizeram um desses pequeninos, vocês estavam fazendo para mim. Ele estava dizendo: olha, cada vez que quando você ia visitar alguém enfermo, você orava, você estava fazendo para mim. Quando você dava uma roupa, você ajudava, você estava fazendo para mim. Porque o Jesus, ele é humilde. Tudo que nós viemos fazer não é para glória humana, não é para nossa glória, não. É para Jesus. Se você dá um prato de comida a alguém, você está fazendo para Jesus. É a mesma coisa como se Jesus estivesse aqui, fisicamente, dando aquele prato de comida para aquela pessoa que está faminta. Quando você vê alguém enfermo, você se levanta, vai lá, orar. É a mesma coisa como se Jesus estivesse, quando ele estava aqui na terra, que ele ia onde estavam os enfermos, ele orava e os enfermos eram curados. Você está fazendo para ele, eu estou fazendo para ele. Então, aqui, Jesus, ele deixa claro, quando vocês faziam isso lá na terra, por aqueles pequeninos, vocês estavam fazendo para mim.
você está fazendo para mim, porque Jesus, ele é humilde. Jesus não tem prazer em ver ninguém enfermo, se acabando, caindo nos pedaços. Jesus não tem vontade de ver ninguém atribulado, sofrendo. É tanto, se ele tivesse esse prazer, ele não fazia esse chamado para nos restaurar, nos aliviar, dar descanso para a nossa alma. Irmãos, nós temos que deixar de ser mais egoístas, soberbos. Se a gente meditar na palavra do Senhor Jesus, no ensinamento, aprender com ele, a gente se torna um bando de fariseu. Um monte de cego dentro das igrejas que não sabe discernir uma da outra. Ai, pastora, acho que eu não quero mais assistir só live, não. Não, assiste. Pode doer, mas é cura. Jesus está dizendo, aprendam de mim. Eu sou humilde. Todas as pessoas que Jesus curou, você nunca vai ver Jesus te dizer assim, olha, eu não vou te curar porque tu é pecador. Eu não vou te livrar dessa porque tu é pecador, tu é muito pecador. Tu fez isso, tu fez aquilo, tu não merece. Você não acha que nós andamos muito na carne? Andamos. Quando eu digo andamos, eu estou me incluindo dentro. Sabe por quê? Porque se a gente não vigiar, quando a gente pensa que vai fazer o bem ou o mal, nós já praticamos. Se a gente não tiver em comunhão com a palavra, os ensinamentos de Jesus constantemente, como é que Jesus agia, como é que Jesus me ensina a fazer, por isso que ele diz, aprendei de mim, aprendam de mim. Perdoe. Olha a humildade de Jesus. O discípulo, mestre, se meu irmão, alguém pecar contra mim durante o dia, quantas vezes eu devo perdoar? Jesus diz. Aí ele diz 7 vezes no dia. Jesus diz, não, em verdade te digo, 70 vezes 7. Olha a humildade. Perdoa, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Por que eu não te perdoo? Jesus está dizendo, eu não te perdoo toda vez que tu quebra a cara, que tu erra, que tu se arrepende, tu volta. Eu te perdoo e não lanço na tua cara, não fico ali passando na tua cara, não. Te perdoo, lancei no mar do esquecimento, tô esperando que você não erre mais, prossiga. É assim. Então, aqui nós vamos ver povo lindo de Deus, maravilhoso. Quando o Senhor, ele fala aqui agora no versículo 40. No versículo 40. E respondeu o rei e lhe dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também o rei aos que estiverem à sua esquerda. Aqui Jesus está falando que o rei, que é ele, o nosso Deus Pai, ele vai agora fazer o quê? Ele tratou do destino das ovelhas. Ele tratou do destino das suas ovelhas. Botou à direita dele, resolveu o destino eterno, reino eterno, paz eterna e pronto. Agora tinha a outra classe, que são os bodes. Os bodes estavam como? Primeiras ovelhas, sendo honrado pelo rei. E os bodes são obrigados a ficar olhando primeiro. Por quê? O Senhor, rei, precisa exaltar agora suas ovelhinhas perante os bodes. Os bodes vão ter que ver Deus honrando as suas ovelhas. Aí os bodes que nunca quiseram a convenção deles vão ficar olhando o cenário das ovelhas, o destino que o rei está dando para aquelas ovelhas, e os bodes vão ficar ali do lado observando.
Mas primeiro, o Senhor vai exaltar suas ovelhas. Por que não pegou o primeiro bode? Porque se o Senhor julgasse logo o bode, desse o destino para o bode não ia ver a exaltação do Senhor, a honra do Senhor na vida dos fiéis ali, das ovelhinhas, que se esforçaram para fazer o que é certo. Talvez muitos bodes que olhavam para algumas ovelhinhas que diziam: tu é besta, por que tu faz isso, por que tu aquilo? Talvez algum bode que vai estar lá do outro lado vai ver aquela ovelhinha que tanto ele discriminou, entrando no reino para possuir a vida eterna, o reino eterno. Aí agora o Senhor Jesus fala que o rei agora já deu o destino ali para as suas ovelhas. Reino eterno, já está resolvido. Aí o rei agora vai para o lado esquerdo. Aí agora o rei vai tratar com os bodes. Os bodes, pastor, assim, ele vai tratar com os bodes. Lembra que todas as nações estarão diante dele e vai haver uma separação? Pois é, o que é bode vai ficar do lado esquerdo, o que é bode é bode. Bode só quer cabeçada, quer dar cabeçada, bode não quer obedecer, bode não quer convenção, não quer mudança, bode não reconhece que precisam de mudança. Bode é o sabe tudo. Aí aqui nós vamos ver aqui no versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, quem? Malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha aqui. Para as ovelhas ele disse: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino. Já deu o destino, já está mostrando qual é o destino das ovelhas. Para os bodes, ele se vira e vai dar esse julgamento aqui, olha. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito. Aí eu quero ver quando os bodes ouvir essa palavra maldito, se ele vai se doer. Porque hoje em dia, irmãos, tudo se dói. Até se você ficar calado, se dói. É uma geração de dodói. Tudo dói. Uma palavra mal colocada, mal expressada, dói. Tudo fica com raiva. Engrossa o cangote. Vamos ver esses arrogantes. Quando ouvi essa palavra do grande rei dizendo: aparta-te de mim, seu maldito. Maldito. Vamos ver qual é o ricão que vai apontar o dedo na cara do rei. Vamos ver qual é o pobretão que vai apontar o dedo na cara do rei. Estão todos dependendo de um só destino, do favor desse rei. Aí aqui vamos ver quem vai engrossar o cangote. Quem que vai partir para cima do rei? Tá me desrespeitando, tá me chamando de maldito. Pois é, nesse grande dia aqui, olha a palavra bonita que vai sair aqui. Olha que palavra, viu, irmãos? Maldito, aparta-te, sai. Aparta-te de mim, seus malditos. Para onde? Vai se apartar para onde? Para onde nós vamos? Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está aqui. Qual é o destino? O destino das ovelhas é reino eterno, paz eterna. Qual é o destino aqui, pastora dos bodes? Aparta-te de mim, malditos. Para onde? Para o fogo eterno. Preparado para quem, pastora? Para o diabo e seus demônios. É para lá que vocês vão.
dele. Por que mesmo, pastora? Sabe por que Jesus vai falar aqui? Jesus não falou por que as ovelhas vão possuir a vida eterna, o reino eterno, que o Pai preparou desde a fundação do mundo. Ele não falou por quê? Porque as ovelhas vão perguntar, mas por que nós vamos possuir o reino eterno? Aí ele vai dizer o porquê. Porque eu tive fome, me deste de comer, fui doente, você foi lá me visitar, eu tive preso, você foi lá, eu tive nu, você me vestiu, eu tive sede, você me deu de beber. Está aqui a receita, está aqui a lista. Está aqui a lista. Aí quando nós vamos ver aqui, os bodes também vão perguntar: por que nós vamos cair no fogo do inferno junto com o diabo e os demônios? Por quê? As ovelhas perguntaram por quê. O rei falou. Os bodes vão perguntar também por que o destino deles é o fogo do inferno junto com o diabo e o seu demônio. Aí o Senhor vai falar para eles o porquê. Vai trazer a lembrança, a memória. Refrescar um pouquinho a memória. Por isso que é bom a gente parar alguns momentos da nossa vida, dar umas refletidas aqui nas escrituras, criar vergonha na cara, examinar as escrituras, para não se tornar vazio, esquecer do que o Senhor nos ensina. É constantemente a nossa vida, a nossa comunhão com a palavra de Deus tem que ser constantemente. Aí aqui o Senhor vem falando: por que vocês vão para lá? Sabe por quê? Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Sendo eu estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Eu estava enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor. E eles também vão perguntar: mas por quê? Como assim? Eu nunca vi o Senhor pedindo um prato de comida para mim. Eu nunca vi o Senhor me pedindo uma roupa. Quando é que o Senhor estava preso? Para mim te ver? Aí aqui no versículo 41. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e com sede, e estrangeiro, e nu, e enfermo, e na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quanto a um destes pequeninos o não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Olha a diferença aqui, irmãos, da vida eterna para o castigo eterno. Olha a diferença da vida eterna para o castigo eterno. Porque eles também vão perguntar: mas por que nós recebemos essa sentença? Quando é que nós tivemos com fome e nós não te demos de comer? Quando é que nós te negamos água? Quando é que tu estava nu e nós não te vestimos? Quando é que tu estava estrangeiro e eu não vim para te hospedar o Senhor na minha casa? Quando é que o Senhor estava doente e eu não fui te ver? Quando é que o Senhor estava na prisão? Eu não fui lá. Aí Jesus vai dizer: pois é, o Senhor, o grande rei, vai dizer: pois é, quando vocês deixaram de fazer um daqueles pequeninos sofrendo lá, oprimidos, que vocês não olhavam para eles, não amaram eles como eu mandei, amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o motivo que eu estou mandando vocês se apartar de mim, seus malditos. Porque vocês não fizeram nada de bom pelos meus pequeninos lá na terra. Ou seja, olharam só com o umbigozinho de vocês. Irmãos, isso aqui, irmãos, é para nós refletir esse ensinamento. Aprendei de mim, Jesus fala.
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Talvez, eu não sei qual é a palavra que você estava talvez aguardando que viesse ao teu favor. Mas a palavra que o Pai deu para você é essa. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Que adianta viver uma vida de regalias aqui, olhando só para o próprio umbigo, e naquele grande dia receber essa palavra: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Ide para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus demônios. Uma coisa é certa: nos esforçar para fazer o bem, aprendendo com Jesus. Aprendendo com Jesus, é uma aprendizagem. Temos que trazer os aprendizagens, os ensinamentos de Jesus para nossas vidas. Amém? Essa é a palavra do nosso Deus para nossas vidas. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Não sei, como eu falei, quem que está aí do outro lado, mas o Senhor Jesus sabe todas as coisas, sabe quem você é. Se você parou aí é porque Jesus te segurou aí para você ouvir essa mensagem, para que cada dia você se torne uma pessoa melhor. E para nós nos tornarmos uma pessoa melhor, nós precisamos pedir ajuda do Espírito Santo para nos tornar uma pessoa melhor. Amém? Quero te fazer um convite para você nos visitar na nossa igreja. Temos culto nas quintas e domingo. Igreja O Sol Face a Face com Deus. Aqui na rua, aqui no bairro Montanhês, na rua Plácido de Castro, no número 38. Amém? Vem nos fazer uma visita. Rua Plácido de Castro, bairro Montanhês, número 38. Se você também quiser contribuir para ajudar o nosso ministério, tem o Pix aí na descrição, ajude, semeie. Amém? Sempre você vai ver umas lives, né? Falando também. E a obra do Senhor precisa. Amém? Precisa ser mantida. E através de pessoas como você, com coração voluntário. E tudo que nós semeamos a favor do reino do Senhor, o Pai nos retribuirá muito mais. Amém? Vamos orar, agradecer o nosso Deus, porque o nosso Deus é bom. Senhor, nosso Deus, Pai Santo e Eterno, nesse momento me coloco diante da Tua presença para fazer o encerramento dessa live. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, nos ensinar por meio dessa pregação, que a gente venha lembrar. Aprendei de mim, o Senhor diz, Jesus, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que nós precisamos pedir o fruto do Teu Espírito Santo, que é a mansidão, a humildade, Senhor. Precisamos ser mansos, humildes de coração como Tu és, Senhor. Meu Senhor, muda-nos, Senhor, a cada dia por meio do Teu Espírito Santo. Nos torna a pessoa melhor, Senhor. Para que naquele grande dia nós não venhamos ficar do lado esquerdo, mas que nós possamos, Senhor, pela Tua misericórdia, não pelos nossos feitos, mas pela Tua misericórdia, nós possamos, Senhor, estarmos do lado direito, à direita do Filho, porque o Filho está sentado à direita do Pai. E é à direita do Filho que nós vamos, as tuas ovelhas vão adentrar para tomar posse, meu Deus, do reino eterno que o Senhor preparou para nós, Pai. Pai, que o Senhor abençoe esta pessoa, que o Senhor alivie o seu fardo, que o Senhor cure ele, cure ela, transforme. Repreenda, meu Jesus, todo o mal que está sobre a vida desta pessoa. Que essa depressão, esse mal saia da vida dela, não volte mais, saia da vida dele. Todo o mal, toda a opressão do diabo, seja cancelada agora, saia da vida desta pessoa, saia desse quarto, saia do coração dessa pessoa, saia da mente, da consciência dela, todas as trevas, saia da consciência dessa pessoa, em nome de Jesus, e não volta mais. Receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quarta-feira estaremos aqui trazendo uma nova mensagem da parte de Deus. Rua Plácido de Castro,
número 38, bairro Montanhês, quinta e domingo, a partir das 7 horas da noite aqui na igreja. Eu sou Face a Face com Deus. Beijo e um abraço da parte do nosso Senhor Jesus para a tua vida. Amém? Glória a Deus.